irmãos, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 7. E uma das coisas que eu quero já de antemão adiantar para vocês aqui e ensinar a você é o seguinte: o capítulo 7, ele é antes do capítulo 5. Tá? O que fala lá no capítulo 5? E aí fala no finalzinho do capítulo, fala sobre a morte de Belsazar. Agora aqui no capítulo 7, versículo 1, fala que foi o primeiro ano do reinado de Belsazar. Então veja que este capítulo, ele é antes do capítulo 5. E aqui muda agora o sentido dos acontecimentos, porque até o capítulo 6, quem tem sonhos, quem tem visões são os reis. E agora as visões e os sonhos passam a ser agora de Daniel. E nessa visão, Daniel, ele vê aqui o curso da história da nação gentia, tá? O sonho que ele está tendo aqui é Deus mostrando para ele o que iria acontecer com a nação gentia e não com o povo judeu. Então as nações que reinariam sobre Israel eram aí nações perversas e cruéis, né? Como nós vemos aqui, esses 4 animais. Aqui ele está falando de um leão, ele está falando de um urso, está falando de um leopardo. E o 4º animal era um animal assustador que ele não cita que animal que era. Mas ele fala que tinha 10 chifres. E nesses 10 chifres ali, ele fala assim que ele estava observando aqueles 10 chifres e de repente ele viu nascer um chifre pequeno, a qual tirou 3 do lugar. E este chifre tinha olhos, tinha boca como de homem. Os 10 chifres sobre a cabeça daquele animal assustador, terrível ali, representa 10 governos. Tá? 10 governos. E quando surge ali um chifre e tira 3 chifres do lugar, o que representa este chifre pequeno que surgiu ali? É o anticristo. Tá? O governo do anticristo. Observa que Daniel, ele fala assim, que ele estava na sua visão ali na cama, né, no seu sonho, ele viu ali o mar, os 4 ventos agitando o mar. Quando se fala de mar agitado, né, a Bíblia, quando ela cita o mar agitado, ela está falando de quê? De tribulação, de perseguição. Só que aqui Daniel, ele já teve a interpretação do sonho, porque ele viu que o mar estava agitado. E logo ele já imaginou, isso daí será a perseguição que virá sobre a face da terra. E aí de repente ele vê surgir ali 4 animais assustador. E será, irmãos, tribulação que vai assustar o povo, que vai deixar o povo pasmo. Mas eu quero dizer algo bom para você aqui. Quando isso acontecer, a igreja não estará aqui. Amém? Isso é importante, nós mantermos firmes aí no Senhor. Então vamos lá, versículo de número 4, primeiro animal. Ele fala assim, o primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Que governo é esse que Daniel tem a visão aqui do leão com asas, e aí foi tiradas as asas,
o leão foi colocado em pé. Que governo é esse? Esse leão aqui vem representando Nabucodonosor, que ele teve toda a sua glória, toda a sua majestade, e depois isso daí foi tirado. E aquele animal foi posto em pé. Lembra ali que Nabucodonosor ficou 7 anos vivendo como animal lá no meio do pasto, comendo junto com os bois, dormindo junto com os bois, 7 anos ele viveu assim, até que ele reconheceu que a glória pertence a Deus, e aí Deus devolveu a Nabucodonosor seu estado normal. Então o primeiro animal está falando do reinado babilônico. Então o primeiro, quando se fala do leão aqui, está falando do reino da Babilônia. Tá? Aí depois vem o segundo animal no versículo 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Que governo, vem representando o urso aqui? Os medos e persas, o que matou Belsazar. Lembra que ele estava lá cultuando, os deuses babilônicos, pegou os utensílios lá do templo e deu aquela festa idólatra ali, que os príncipes beberam vinho nas taças que pertencia ao templo, e apareceu o dedo lá escrevendo na parede. Daniel interpretou o que era aquilo e ainda falou para ele: olha, teu reino acabou. E naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. Então esse urso está representando qual governo? O governo do Medo e Persas. E aí vem falando sobre 3 costelas também, olha só. As 3 costelas representam os 3 impérios que os medos e persas já tinham conquistado, que era o Egito, a Líbia, e agora seria a Babilônia. Em 539 a.C., os medos e persas conquistaram a Babilônia. No entanto, o império deles durou apenas 200 anos. E aí depois vem agora o terceiro animal. Versículo 6. Depois disto eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, e nas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Que governo é este que este animal vem representando? Observa aqui, os medos e persas, quando conquistaram a Babilônia, o governo deles foi mais severo. E aí este governo agora, que vem sendo representado aí pelo leopardo, qual seria? O leopardo, ele vem representando aí o governo da Grécia, liderado por Alexandre o Grande, que conquistou rapidamente o mundo, derrotando os persas por volta do ano 331 a.C. Ele morreu no ano 323 a.C. Alexandre o Grande, ele tinha 4 pessoas de confiança. E como ele foi morto, essas 4 pessoas de confiança dividiu todo o reino. É onde que vem representando aqui um leopardo com 4 cabeças, na visão que Daniel teve ali no seu sonho. O 4º animal, o versículo de número 7. Depois disto eu continuei olhando,
nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Que governo seria este? Este animal que Daniel vê aqui, que ele achou terrível, era ali o governo romano. Roma veio e conquistou toda aquela província ali, conquistou todo aquele território. Então Roma, ele foi ali o pior governo que teve. Olha só, esse animal chocou Daniel, porque em nenhuma das revelações anteriores viu algo igual. Lá no livro de Apocalipse, João, ele tem a mesma visão que Daniel teve deste animal aqui. Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz assim, ó: Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e as suas chagas mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a esta. Então o anjo disse a João que os 10 chifres eram os 10 reis. Isso daí está lá em Apocalipse 17, versículo 12. E isto será 10 governantes que governarão subordinados ao anticristo. Veja o que vai acontecer, amados, lá no final. 10 governos vão se unir ao anticristo, ao governo do anticristo, vai dar autonomia para o governo do anticristo, e esses 10 governos que se unirão ao governo do anticristo irão combater contra os cristãos. Isso daí vai acontecer. Não é algo, não é história, não é invenção, é algo que vai acontecer. E tudo está caminhando para isso. Por enquanto ainda não sabemos quem é essa autoridade maior. As pessoas só vão saber quando ele se levantar e houver essa junção, essa união de 10 países, 10 governos, dando ao governo do anticristo a autonomia para comandar os seus países e juntos perseguirem os cristãos. Mas não perca tempo com isso não, viu, irmãos? O diabo às vezes usa essa estratégia aí para fazer você perder tempo, né, e esquecer da tua fé em Cristo Jesus. Amém? Aqui a Bíblia fala assim que aquele pequeno chifre que surgiu ali, ele tinha uma boca e ele falava palavras de insolência, né, de insulto, palavras de blasfêmia contra o Senhor, contra Deus. Olha só, a sua boca fala com insolência, e ele persegue os santos, os crentes judeus e os gentios durante um tempo. De acordo com o versículo 11 e 12, os 3 reinos anteriores, que é Babilônia, Medo e Persa,
e o reino grego são engolidos e incluídos neste grande império mundial. E, no entanto, no final, o próprio anticristo será julgado e morto pelo governo do Senhor. Então é uma coisa assim que a gente tem que estar atento. Os sinais estão aí. Para a gente fechar aqui, irmãos, Daniel, capítulo de número 7, vem antes de Daniel, capítulo 5. Tá? E aí Daniel tem essas visões aí, né? E aí a gente começa a entender o porquê que Daniel soube explicar os sonhos, né, que vem aí dos reis. Ele soube aconselhar, porque Deus já tinha revelado a ele antes. E Deus está revelando a nós também nessa noite. Amém?